Às vezes a história vai ao encontro dos nossos desejos. Mas para que isso aconteça, é preciso que nossos desejos estejam afinados com as possibilidades de um tempo. Minha geração sonhou com uma mulher independente, capaz de exercer o poder, que até então era monopólio dos homens, com a mesma ternura, com a mesma atenção, com a mesma noção de cuidado que ela teria herdado da cultura feminina. Nosso tempo nos deu Maria de Luz Pintacilgo. Maria de Luz Pintacilgo foi nossa contemporânea. E só nós sabemos o privilégio que isso representa. Foi no momento que nós a perdemos que nós nos demos conta de um vazio histórico que isso representava e também do vazio biográfico de que nós sofremos todos, seus amigos, até hoje. Maria de Luz me disse uma vez: a Revolução das Mulheres será inédita e subversiva. Assim era o pensamento dela. Inovador, sempre subversivo, porque movido à esperança. A Revolução das Mulheres foi um momento maior do século XX, talvez o único em que tenha realmente se quebrado um paradigma milenar. Essa história do movimento de mulheres e de quem protagonizou essa revolução ainda está por ser escrita. Talvez porque a contemporaneidade com os fatos históricos banalize seu porte, talvez porque as próprias mulheres não tenham conseguido ainda exercer plenamente a autoria da sua história e do seu destino. Mas quando essa história for contada, então se encontrará na linha de frente essa mulher que tinha o nome de Passarinho e que ao longo de todo o século passado inaugurou um novo padrão de relações humanas e tentou tornar viável um mundo bem mais civilizado. Seria inútil tentar seguir os passos de Maria de Luz Pintacilgo, que palmilhou o mundo. Ela mesma se descrevia como la femme à la valise. Ela deu incansavelmente a volta de sua prisão, como sugere Marguerite Yourcenar, movida pela mesma ânsia de conhecimento, a mesma curiosidade por todas as culturas, pela diversidade das culturas, pela riqueza imensa que essa diversidade representa, a própria diversidade humana, cujo denominador comum é o espírito, que será a matéria-prima possível da construção do que um dia se chamará, talvez, humanidade. Maria de Lourdes, com uma consciência lúcida sobre a tarefa que ela mesma se impunha, fez do planeta sua pátria e sua casa. E nessa trajetória ela forjou um pensamento global, longe das mesquinharias e limitações das fronteiras. Por mais que ela amasse, e como amava, o seu Portugal. Sua itinerância foi a metáfora de um espírito inquieto, que assumiu todos os riscos do seu tempo. De todas essas aventuras, a maior terá sido abrindo caminho para todas nós a travessia dos inexplorados territórios do feminino.
Uma engenheira química nos anos 50 não era uma coisa banal. Uma mulher, primeiro-ministro de Portugal, de um país como Portugal, com a importância de Portugal, era um insolente desafio à ordem masculina. Poder-se imaginar alguém que, movido por uma espécie de obsessão pela igualdade, estivesse disposta a provar que as mulheres poderiam ser exatamente como os homens. Se assim fosse, não teria sido senão mais uma numa cadeia que marcou profundamente com a ideia da igualdade a geração dela. Mas ela era muito mais que isso. Ela via mais longe, e via mais longe que estava na frente. Havia na procura de Maria de Lourdes algo de muito mais inquieto, algo de muito mais cheio de interrogações. Não lhe interessava tanto que as mulheres pudessem ser como os homens, e sim que pudessem ser como as mulheres poderiam ser. Não aquele feminino inventado pelos homens, em absência das mulheres, mas um outro. Uma construção histórica que só seria possível se as mulheres se recusassem a imitar a trajetória masculina e ambicionassem mais. Em 1992, eu convidei-a para vir ao Rio de Janeiro, abrir a conferência do Planeta Fêmea, o evento paralelo das organizações não governamentais à Conferência Ambiental do Rio de Janeiro. E foi aplaudida então de pé uma senhora vibrante, rubra de calor, nos 40 graus improváveis de um inverno do Rio de Janeiro, que abriu seu discurso afirmando que não estava nada, mas nada mesmo interessada em que as mulheres fizessem aquilo que os homens vinham fazendo durante séculos e milênios. O que lhe interessava era saber como elas podem, de maneira original, contribuir para uma história de dimensão humana. Essa questão mudou o eixo do movimento de mulheres, que ouviram a sua conclamação como aceno de um projeto inédito. Nos anos que se seguiram, Maria de Lourdes e outras mulheres, nas quais eu me incluo, pois eu tive o privilégio de pensar com ela e juntas agirmos, nós nos demos a tarefa de promover a emergência do feminino na cultura e na política. Ficou para trás o tempo das damas de ferro, das mulheres cuja legitimidade provinha dos defeitos dos homens, e começava a tentativa em que estávamos todas empenhadas e na qual ela se empenhou até a sua morte, de descobrir um estar na política e na cultura que traga um frescor, uma nova maneira de enfocar e resolver os problemas globais. Pois esse foi o grande deslocamento de eixo do movimento de mulheres, que já não se debruçava apenas sobre os problemas exclusivamente femininos, mas encarava o mundo como um problema e tratava-o do ponto de vista das mulheres. Isso foi Maria de Lourdes quem nos ensinou. Maria de Lourdes compreendeu muito cedo que o ideário que defendia exigia da sua biografia a prova da sua legitimidade. Em sua vida política, seja pelo exemplo, fazendo-se existir no marco de uma diferença inegociável, seja pelas construções teóricas, coube a ela o papel, primeiro, de fazer reconhecer a existência das mulheres, de contribuir com o que foi a grande descoberta do século XX,
que a humanidade era feita de dois sexos, não apenas um. Maria de Lourdes era uma pessoa feita à convivência com as lideranças mundiais. Membro do Interaction Council, fórum de ex-chefes de Estado e de governo, Maria de Lourdes sabia que o pulso do mundo se tomava na escuta das ruas, junto à gente comum, junto à opinião pública, lá onde a vida real se impõe, para além das ideologias, dos interesses políticos e dos discursos eloquentes. Maria de Lourdes foi minha inspiradora, minha mestra, minha interlocutora e minha grande amiga. Ao longo de 30 anos, partilhamos intensos momentos de troca intelectual, de cumplicidade nas ações políticas, em que ela me ajudou a enfrentar a complexidade do mundo. Partilhamos lindas viagens, as assembleias mundiais, o entusiasmo do engajamento. Falamos muito de Deus, que era uma presença indiscutível em sua vida. Partilhamos as alegrias da amizade. Nos cafés que se estendiam por toda a manhã na varanda da minha casa no Rio de Janeiro, regando a conversa, uma conversa interminável, infindável, que durou décadas, nunca se esgotou. E não se esgotaria ainda hoje, se ela aqui estivesse. Em todos esses momentos, eu soube que, para além do imenso carinho, era um privilégio a convivência com essa mulher, que foi uma das personalidades mais importantes e mais dignas do século XX. Quisera que a posteridade honrasse sua memória como ela bem merece. Que lhe seja reconhecido o papel histórico que foi o seu, imenso, imenso, e que lhe seja infinitamente grata a gente feminina. Uma amiga portuguesa teve a sensibilidade de me enviar uma carta que ela tinha me escrito e que não tinha enviado antes de sua morte. Nessa carta, ela me consolava pelo luto da perda de minha irmã e, citando Fernando Pessoa, dizia que as pessoas não morrem, apenas não são mais vistas. Eu repito a mim mesma essas palavras, agora que eu já não posso vê-la.